exatamente por que uma mulher inteligente continua repetindo padrões financeiros que ela já sabe que não funcionam. Vocês têm ideia do que a gente já tem construído para responder essa pergunta? Nem imagino. É exatamente o que eu quero saber. Pois é, o que a gente percebe que isso nunca é falta de conhecimento, não é falta de responsabilidade, não é falta de comprometimento, não é desorganização, né? E isso é muito comum, e talvez muito mais comum do que a gente imagina, porque é uma realidade que é natural do ser humano, é natural do nosso comportamento, do nosso funcionamento, que é o cérebro tentando nos proteger, tentando sempre nos colocar naquela zona de conforto, naquele lugar do que eu conheço. Então, tudo que sai daquilo que é habitual, ou tudo que ameaça ou gera um desconforto para o que a gente ainda não domina, gera uma estratégia de proteção. Então, eu nem olho porque eu evito ter clareza daquilo que eu posso já imaginar, que eu não vou ser capaz de lidar. Então, o nosso cérebro nos protege por isso. Né? É muito comum a gente usar aquela frase de no próximo mês eu vejo, quando eu ganhar mais eu passo a resolver isso. Hoje o dia está cheio e a gente acaba se preenchendo a nossa rotina de muitas coisas, de muitos afazeres, como estratégia de você estar ocupada e você realmente está ocupada. E nesse lugar você não tem o tempo de priorizar, olhar para os números, olhar para aquilo que gera desconforto, olhar para aquilo que vai exigir de você uma mudança de postura, que vai exigir de você uma mudança de comportamento, alguma tomada de decisão, que naquele momento o seu cérebro, o seu inconsciente, não acredita que você está preparado para fazer sozinho. Então, isso é o natural quando a gente está diante de um tema que a gente não foi educado desde a nossa infância a lidar com tranquilidade, né? Ao contrário disso, a gente foi ensinado e a gente herda os padrões do que a gente vê e visualiza como exemplos na nossa vida, né? Que o dinheiro vem com muito esforço, que eu preciso trabalhar muito para ser alguém na vida, que eu preciso me esforçar bastante. O dinheiro vem muito associado a referências negativas no nosso dia a dia. Então, a gente internaliza que isso é difícil, a gente internaliza que isso é ruim, a gente internaliza que eu preciso trabalhar pelo dinheiro e não colocar o dinheiro para trabalhar a meu favor. Essa mudança de conceito, essa mudança de postura, né, frente à relação com o dinheiro, é que vai gerar realmente uma transformação de como a gente lida e decide a nossa vida financeira. Só que, obviamente, isso não se faz, né, só numa viradinha de chave. Mas eu preciso tomar a primeira decisão, que é estar disposta a desmentir os nossos medos, a desmentir as nossas crenças, a construir novas referências da boa relação com o dinheiro. Afinal, a gente não tem só pessoas com dificuldade financeira, né? A gente tem exemplos e a gente vai se aproximar cada vez mais de exemplos de pessoas que conseguiram fazer uma mudança nessa relação com o dinheiro e trabalham por propósito, trabalham por desejo, trabalham para realizar sonhos, trabalham com outras motivações que não necessariamente ou que não somente em função do quanto eu ganho e o que eu vou fazer com esse dinheiro, né, nessa jornada. E é por isso que muitas vezes eu vou usar os meus exemplos pessoais e emprestar a minha vida para que a gente possa ampliar a nossa percepção a esse respeito, porque foi em função disso que eu vim, né, com o propósito, com a ideologia de construir a Inspirar Finanças, fundar uma metodologia de mudança comportamental frente à relação com o dinheiro, porque já testei muitas coisas ao longo da minha jornada financeira, ao longo da minha jornada profissional, né? Eu comecei a atuar como enfermagem com dívidas, muitas dívidas, e durante bastante tempo, acumular vínculos e fazer jornadas cada vez mais exaustivas era a minha solução. Menos eu teria problemas na minha organização financeira. E eu vi que ao longo da minha jornada isso foram ciclos, né? Eu conseguia pagar as contas, aumentava o meu ganho e também não conseguia construir patrimônio. Então eu me esforçava cada vez mais e não construía o patrimônio que eu queria. Eu não tinha essa clareza do quanto
o meu ciclo automático ali de trabalhar, ganhar, pagar contas e crescer o meu patrimônio não estava compatível com o tamanho do esforço que eu fazia todos os dias, todos os meses, né? E você, quando entra nesse ciclo, você também deixa de perceber ou deixa de ter saída olhando para isso sozinha, porque aquilo vira um ciclo natural, né? Afinal, eu quitei as minhas dívidas, que foi o meu principal desafio, e comecei a manter o meu padrão de vida dentro de um conforto que para mim era ok, né? Tive filhos, comprei casa, apartamento, mudamos, carro, viagens, então a gente mantinha uma rotina, ok. Mas quanto da minha vida sobrava? Quanto do meu patrimônio estava crescendo? Como é que eu estava planejando a minha vida no futuro, né? Se faltasse hoje, como seria para o dia de amanhã? Como seria o futuro dos meus filhos? Então, essas questões que começaram a ebulir, né, internamente, que fizeram, vamos olhar de uma outra forma, porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. As planilhas não respondiam sozinhas, os números por si só não resolviam o problema. E aí a gente começa a olhar para o lado do comportamento, para o lado do sistema, para o lado do que a gente precisa, né, mudar frente ao que a gente está vivendo. E ali, para mim, o que era comum e é também uma proteção do nosso organismo, eu parei de sonhar, de criar metas altas. Eu não idealizava construir a minha liberdade financeira, não tinha ideia de que isso seria possível. Eu não desejava mais do que eu tinha. Então, eu vivia ali naquele lugar de me encolher para encaixar numa rotina, até começar a entender como o comportamento humano influencia as nossas tomadas de decisão, como a gente pensa, a gente sente, a gente reage, e isso tem a ver com desde a nossa formação e a nossa herança dentro dos ambientes que a gente convive, dentro das referências que a gente traz. E daí nasceu a Inspirar Finanças com esse propósito. E sim, com certeza, Adri, estar no momento de dívidas é angustiante, mas é completamente possível a gente estabelecer uma estratégia de sair desse lugar, tá? Inclusive, quando a gente começa o processo de organização financeira, a gente vai trazer um pouco desse lugar, a gente separa o olhar para a dívida e o olhar para a minha organização financeira propriamente dito. Por quê? Porque eu não posso me motivar a acordar todos os dias para pagar as dívidas, mas eu devo me motivar a acordar todos os dias para realizar os meus sonhos. E os meus sonhos não podem ser pagar as dívidas. Isso vai ser uma consequência quando a gente olha para os números, traz clareza para aquele momento de vida e vai construir uma jornada de construção que, né, a gente, Manu apresentou na semana passada, mas que são 4 etapas, né? Primeiro a gente mapeia os nossos padrões, os nossos comportamentos, qual é o ciclo atual, a gente vai olhar para as dívidas também, mas não como principal motriz dessa transformação. Vamos interromper os padrões que são sabotadores, pensar nessa estratégia de negociação, para depois começar a educação voltada para o investimento, para o planejamento de futuro, e a última etapa, liderar. A gente vai tomar decisões conscientes, que não olha para os números de forma isolada. E a gente não consegue mudar comportamento se a gente olha para os números de forma isolada. E a gente viu isso nos próprios comentários, né? Eu começo, mas eu volto para o mesmo lugar. Eu tenho medo de olhar porque eu não tenho clareza de como eu vou fazer para sair desse movimento de desordem total, né? Então a gente consegue mudar por um tempo, mas o que acontece é que o nosso cérebro prefere sempre um padrão conhecido, mesmo que esse padrão ele gere sofrimento. E a gente fica naquele lugar sem saber para onde ir, porque eu não consigo treinar o meu cérebro para entender que eu sou capaz de gerar um movimento de mudança na minha vida. E é por isso que a gente convida vocês sempre a enfrentar o medo de olhar para os números, abrir os seus números e trazer clareza, porque a clareza ela não vai aumentar o medo, né? Ao contrário, ela vai fazer com que você entenda e visualize estratégias para sair desse lugar e entender que a organização vai trazer um benefício perene se você enfrenta e desconstrói esse medo, se você treina o seu cérebro a acreditar que você é capaz de fazer diferença, de você liderar o dinheiro. E a gente só vai treinar e dar ao cérebro, né, ao nosso inconsciente, razões para acreditar nisso,
se a gente busca a raiz desse medo, a raiz dessa insegurança. Porque toda desorganização financeira, toda dificuldade financeira, ela vem maquiando, né, problemas que estão ainda inconscientes, né? A gente usa o problema para se afastar de alguém, para se aproximar de alguém, para punir alguém ou para poupar alguém. E isso significa que a gente não está conseguindo estabelecer limites claros no nosso posicionamento. Então, o dinheiro acaba, a falta do dinheiro, a desorganização financeira, acaba nos protegendo desse confronto, né? Então, eu não sei dizer não para minha família, eu preciso dizer, eu tenho dívidas, não posso te ajudar. Eu acabo querendo punir alguém inconscientemente, isso é claro que é uma ação de sobrevivência do nosso organismo, isso não é consciente, mas quando a gente traz clareza, a gente traz luz para esse lugar, você também cria estratégias para moldar a sua forma de lidar com tudo isso, né? E é por isso que a gente vai trazer esta pauta sempre e ampliar a nossa percepção sobre esta relação, né? Para dar clareza sobre como eu preciso encarar a minha mudança e esta verdade, quando a gente olha com vontade, né? Com verdade, a gente tem capacidade de mudar essa situação. Então, a verdade, ela não vai piorar nada do que a gente já está vivendo. Fugir daquilo que pode te libertar é talvez um padrão que a gente vai quebrar, ou um dos primeiros padrões que a gente vai quebrar, tá bom? Eu vou compartilhar um pouquinho preparei para vocês. E quero que vocês se sintam à vontade, tanto para seguir falando no chat, como também abrir o microfone, compartilhar o momento que vocês estão vivendo. A gente vai sempre usar as nossas próprias referências para ampliar as nossas estratégias, porque a vida de um, né, acaba sendo também um estímulo ou uma forma de inspirar o outro nesse processo de mudança. Afinal, estamos todas aqui numa jornada de muito trabalho e ainda sem entender o porquê a gente não está alcançando todos os resultados que a gente sonha. Errada? Hoje é nosso primeiro encontro de uma jornada de encontros semanais que a Inspirar Finanças está idealizando agora, que a gente chamou de Quinta Mil, é o nosso encontro semanal, para trabalhar cada uma das etapas do método e trazer cada vez mais ferramentas sobre como a gente vai fazer para mudar essa relação com o dinheiro. Então, mapear é a nossa primeira etapa e o primeiro passo para sair do ciclo automático, porque essa jornada ela tem um início, tem um meio e tem um fim, e a gente vai voltar sempre para cada uma dessas etapas para reavaliar o nosso momento, né? Afinal, não faz sentido a gente viver a vida sempre trabalhando muito, ganhando bem, e no final do mês sem um valor que faça sentido, que possa estar disponível, ou que nos faça sentir segurança de viver o outro mês sem estresse, sem buscar mais plantões, sem buscar hora extra. E que a gente vai fazer, sim, transformar essa jornada de um novo plantão por escolha, e não porque eu preciso desse plantão para sobreviver. Porque isso acaba também ressoando sobre a nossa família, sobre o nosso bem-estar, e principalmente sobre a nossa saúde, né? Hoje a gente vê cada vez mais o adoecimento comum e constante das pessoas que vivem uma jornada exaustiva de trabalho, e a gente na área de saúde isso é ainda mais frequente, né? A gente ainda lida com a dor do outro, tendo que sufocar a nossa própria dor e sem ter tempo para poder nos priorizar. Então, a gente cuida de todo mundo e no final das contas não tem ninguém para cuidar da gente. E é isso que nos coloca, sem perceber, nesse ciclo automático. A gente trabalha mais horas, mais esforço, mais cansaço, ganha, mas o dinheiro parece que desaparece da nossa mão quando menos a gente percebe. Eu ouço muito, nossa, recebi meu salário, ficou uma semana, já paguei tudo e não tenho mais nada para o próximo dia. Gasta sem perceber, e é por isso que às vezes a gente tem essa sensação de que o dinheiro some do nosso controle, e começa o mês de novo, sem reserva, sem energia, sem clareza, e totalmente exausta, né? E esse ciclo, ele não é fraqueza, são os padrões, e esses padrões, quando a gente traz consciência, e a gente consegue iniciar um movimento de interrupção, de quebrar padrões realmente, de trazer uma nova forma de se posicionar frente à nossa relação com o dinheiro. Porque não encarar os números, ou ter medo de encarar os números,
como eu falei, é uma proteção, né? É o nosso próprio cérebro nos protegendo para que a gente mantenha algo conhecido e não se desafie a fazer algo que naquele momento parece não fazer sentido ou parece nos colocar num lugar de desconforto total, né? E agora a gente vai pensar como é que a gente começa a fazer essa mudança e agir diferente frente ao que a gente está vivendo, tá? A gente disponibilizou para algumas pessoas e eu vou apresentar para vocês como é essa ferramenta, que é o Mapa Mil Express. É uma ferramenta simples, e a gente traz estratégias que são diferentes do planejamento habitual financeiro de outras organizações, né, que trazem uma estratégia de você olhar o seu custo de vida como uma projeção anual, e não o custo de vida por mês, né? Muitas vezes a gente escuta nas estratégias de planejamento financeiro que eu preciso ter uma reserva financeira de 3 meses ou 6 meses da minha vida. Mas qual é o custo real desses meses que a gente vai considerar? Eu não posso usar esse mês isoladamente, porque ao longo do ano as nossas despesas elas sofrem várias oscilações, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. No momento de matrícula, o valor do mês é totalmente diferente do momento do meio do ano. E eu tenho IPVA, que é pontual, eu tenho seguro de vida, seguro residencial, seguro do carro, que entram em momentos diferentes do meu ano. E isso precisa estar sendo realmente mapeado. A gente vê o nosso fluxo de caixa de uma outra forma. Por isso, além de olhar as nossas fontes de renda, e se a gente tem salário fixo, se eu tenho renda extra, se eu tenho recebimentos pontuais ao longo do ano, eu preciso considerar isso tudo quando a gente faz a avaliação do nosso custo de vida e do que a gente tem de possibilidades de fonte de renda. Categorizar essas despesas, e a primeira coisa é cartão de crédito não é categoria de despesa, não é despesa para a gente pontuar lá quanto eu devo no cartão de crédito, porque o cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, a gente inseriu na ferramenta a possibilidade de você olhar as despesas parceladas, inclusive já ter uma visão do quanto você tem acumulado de parcelas que vão comprometer o seu orçamento nos próximos meses. E a gente olha a projeção mensal e principalmente a projeção anual, que tendo essa visão do ano financeiro, você vai ter uma clareza total, sem ansiedade, inclusive para perceber quais são os meses que mais apertam e quais são os meses que eu tenho uma folga melhor para poder me planejar, tá? Nessa mesma ferramenta, a gente olha qual é o nosso ciclo financeiro atual, que aqui a gente nominou do ciclo semente, broto, flor, árvore, floresta. É uma metodologia que a gente traz para trazer um pouco mais de didática para esse lugar de como a gente olha ou constrói a nossa vida financeira. Isso tem etapas, não tem que ter pressa. É como uma planta, né? Começa pequeno e precisa de cuidado, de tempo, de atenção, para que a gente consiga esse lugar do florescer. Isso não tem fase certa ou fase errada, né? A gente tem que buscar a consciência de onde eu estou nesse momento e qual é o próximo passo para a gente poder alcançar essa tão desejada liberdade financeira. E isso pode oscilar ao longo da vida, né? Quando a gente tem uma mudança do nosso padrão de vida, ou uma mudança do nosso momento de vida. Então, por exemplo, eu vivi o momento do meu desligamento. Eu precisei consumir uma boa parte da minha reserva financeira para a minha transição de carreira. Tudo dentro de um planejamento, mas você muda o seu momento de vida financeiro e a sua estabilidade naquele lugar também, ela vai sendo remodelada. Então, mais um fio. Isso pode afetar em algum momento e fazer com que você oscile entre esses ciclos. O importante é a gente entender onde eu estou e o que eu faço para poder chegar naquele próximo degrau. E a gente vai fazer isso e revisar isso ao longo da vida, tá? E aí agora eu vou trazer, mostrar aqui junto com vocês, para a gente entender um pouquinho de como a gente preenche, quais são as informações que esse mapa me dá e como a gente faz uma análise do que a gente está pontuando aqui. E aqui não precisa fazer tudo de vez, não precisa ser perfeito, porque tudo que a gente traz para essa ferramenta já vai nos dar uma clareza, tá? E as pessoas que tiveram a oportunidade de dizer, eu não quis olhar, eu não tive coragem de abrir, eu não comecei a preencher, mostraram que fazer isso acompanhado, sem julgamento, faz diferença, porque a gente acaba sendo estimulado realmente a enfrentar isso com um pouco mais de clareza e motivação. E é por isso que eu vou abrir aqui com vocês, para que a gente possa começar esse movimento e fazer essa mudança de
entendimento do nosso custo de vida. Eu tenho uma base mais ou menos de quanto custa o meu mês. Agora, o meu ano, não tenho a menor ideia. E já pensou que isso pode ter uma grande diferença na sua percepção? Ah, com certeza. Olha, tu nem imagina o quanto eu tô ansiosa por amanhã. Toda a diferença, tá, galera? Olhar assim para a sua jornada toda, porque é ali também que você vai aprender a lidar com as adversidades que existem e que acontecem na vida, e também a encarar a realidade, como se organizar, como você ter saídas para o que você precisa. Então eu acho que, assim, para mim foi uma diferença bem significante e é uma experiência, como é que eu posso dizer, diferenciada, né, porque é você aprender, de fato, a lidar com cada mês, com cada dia, com cada diversidade que existe, e de uma forma um pouco mais tranquila, sem desesperar, sem surtar, né, porque chega às vezes uma hora que a gente dá uma surtada, né, mas quando a gente passa a enxergar de fato e a querer a mudança, né, faz diferença. É verdade. E o principal é você realmente ter clareza desse momento, desse lugar, né? Porque quando você não está no escuro, é muito mais difícil de você entender que você pode sair dali e traçar esse caminho. Eu costumo dizer, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, né, qualquer caminho serve. E é exatamente essa analogia que a gente faz com o processo inicial do mapeamento de quais são os meus números reais. Você só vai conseguir traçar um caminho possível se você consegue ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar, né? Foi o que a gente fez, e usando a minha história, quando eu decidi que eu não iria voltar para o CLT, que eu iria começar meu processo de transição de carreira e começar a empreender, eu comecei a estabelecer também as minhas metas, né? Então, qual é o meu tempo, qual é o meu limite, qual é o que eu preciso construir para poder chegar na minha liberdade financeira fazendo essa mudança de rota. Então, isso tudo foi muito pensado. Mas sem os dados, eu não teria feito nada disso. Eu não teria clareza de que era possível, eu não iria conseguir realizar. É como planejar uma viagem, né? A gente acabou de voltar do Chile na viagem que a gente faz com a nossa família, e a gente foi fazer ali um confronto do que a gente planejou e do que a gente realmente executou. E a gente viu que ficou assim muito próximo, a gente até gastou um pouquinho menos do que a gente tinha planejado. Então, você ter clareza de qual é o custo real disso, né? É possível? Para se tornar possível, quanto eu preciso reservar por mês? E lá, como é que a gente vai distribuir a nossa despesa, incluindo tudo? Porque a gente precisa ter a clareza de tudo que vai ser contabilizado ali. E é basicamente a mesma coisa que a gente vai propor quando a gente olha o nosso diagnóstico financeiro, né? Então, essa aqui é a carinha do Mapa 1000. Eu tenho preferência para preencher no próprio notebook, para ser mais amplo a nossa visão, mas ele também funciona muito bem no celular, tá? O acesso é através de uma conta individual, acessam com e-mail, aqui aparecem os meus dados de cadastro, e esses dados, ele só vai ser visualizado pela Inspirar Finanças se vocês compartilharem o diagnóstico com vocês. Então, os dados são completamente pessoais, tá? O Mapa 1000, ele vem com uma breve introdução, que a gente traz aqui um passo a passo a cada etapa do que vai ser feito, para começar buscando meus ganhos, depois as minhas despesas, eu tenho um breve diagnóstico, e ele vem já com os dados mais ou menos preenchidos para que vocês possam editar. É apenas um exemplo de como a gente vai fazer esse preenchimento, tá? Então, a primeira fase é da gente entender e dar as boas-vindas, porque é desafiador criar coragem para encarar os números, e a gente quer que vocês se sintam incentivados a fazer isso sim, e que possa ser refeito em outros momentos ou a cada ano, tá? Aqui eu busco primeiro as receitas líquidas, então é o que eu ganho, o que cai na conta, não é o valor com os impostos ou com os descontos que a gente precisa, que vem no contra-cheque, tá? Então a gente vai falar sempre em receitas líquidas. E eu tenho a possibilidade de, não é o que eu quero, eu posso editar aqui, colocar o nome que eu desejar para esse ganho. Pode ser renda fixa ou renda variável. Renda variável, geralmente a gente utiliza uma média mensal para que vocês possam estabelecer, ou se eu tenho clareza de quais são os meses que eu tenho mais, eu tenho a chance aqui de colocar quais são os meses que eu vou trazer um valor diferente e incluir no momento do mapeamento, tá? Então, aqui é um exemplo em que eu tenho uma renda fixa, aqui são dados, não são dados reais, tá, gente? É só uma simulação. Tenho como renda variável, e aí eu tenho exemplos de 13º que a gente recebe
em alguns lugares 2 vezes no ano o valor da parcela que vai ser creditada. Então, vocês têm toda a possibilidade de fazer a composição de receitas que vocês vivem dentro da sua realidade, tá? Não tenho 13º, eu posso excluir, ou eu posso colocar qualquer outro tipo, por exemplo, de uma renda extra freelance que eu tenho variável, que seja R$ 200 apenas, né, em alguns meses do ano. Então, essa é a forma da gente inserir o que a gente tem de despesas. Isso é uma projeção, tá? Então, aqui a gente vai falar no que eu estou imaginando para o meu ano. E esta referência ela vai ser mapeada depois e transformada na referência mês a mês para vocês. Então, depois de colocar as despesas líquidas, a gente vem, os ganhos líquidos, a gente vem para as despesas, tá? Nesse mapeamento, a gente tem uma classificação que a gente vai fazer por cada despesa, né? Então, se eu dou 5 estrelas, são despesas vitais para a minha sobrevivência. É aquilo que eu não tenho como não pagar. Por exemplo, se eu tenho um custo com habitação, se eu tenho um custo com saúde, se eu tenho um custo com transporte, eu não tenho como modificar esta realidade, negociar essa realidade, eu tenho 5 estrelas porque ela é essencial para a minha sobrevivência. E eu vou diminuindo o número de estrelas à medida que isso vem a respeito de estilo, de preferência, de qualidade de vida. E isso é muito pessoal, tá? Não há certo nem errado. A gente faz esta avaliação e estimula que seja feita essa avaliação para que vocês tenham critérios, inclusive no momento de escolher o que eu vou, durante um determinado período, cortar da minha rotina como estratégia de reserva, por exemplo, tá? Cartão, eu tenho a possibilidade de colocar aqui as compras parceladas, como eu falei para vocês, para fazer uma projeção do que já está comprometido ao longo dos próximos meses, e a gente vai estimular sempre vocês estabelecerem uma meta, ou seja, eu tenho aqui um custo de habitação, qual é a minha meta de gasto mensal com a habitação? Então, a gente vai começar a criar o estímulo, a referência de como eu lidero o meu dinheiro, como eu vou destinar cada um dos meus recursos. As categorias que foram cadastradas aqui, eu posso não preencher, se não cabe para mim, por exemplo, eu não tenho nada para colocar em outros, em pet, negócios, nada, eu não preciso preencher, ele vai estar aqui zerado. E eu posso também editar e personalizar tudo que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, em habitação, eu não pago nada de parcelas de imóvel, de parcelamento, eu não tenho aluguel, eu só tenho condomínio, IPTU e luz, isso tudo vocês vão ter a possibilidade de personalizar. Então, é uma despesa pontual, é uma despesa mensal com valor fixo, é uma despesa mensal com valor variável, ou é uma compra que eu fiz parcelada no cartão. Esse é o primeiro dado que a gente vai colocar, né? Da mesma forma que eu posso mudar ou excluir o nome que eu vou dar a essa despesa. Classifique o número de prioridades, né? Marcando o numerinho de estrelas, e dou aqui o valor mensal, ou a média mensal, ou a base que eu tenho hoje para essa despesa. E estabeleço a minha meta. Então, é negociável? Não é negociável, eu tenho um valor fixo para estabelecer aqui. E assim a gente faz com cada uma delas, né? Quero dar um exemplo de despesa parcelada que foi em cartão, para que vocês possam ter uma ideia, né? Vou colocar qualquer uma aqui. Vamos pensar que eu fiz um curso e esse curso ele foi pago no cartão. No momento que eu coloco que é parcelado no cartão, ele vai me perguntar qual foi o início do parcelamento. Então, comecei no mês de abril e eu tenho mais 5 parcelas. Valor, e ele vai trazer lá o lançamento das despesas que a gente tem, ok? Aqui, inserindo todas as despesas, isso pode ser feito aos poucos, né? Eu não preciso colocar tudo de vez, mas é importante que eu tenha uma ideia do que tem dentro. Minhas faturas do cartão é a primeira coisa que eu vou olhar, e depois o que eu tenho de despesas comuns e fixas, independente da fonte de pagamento. Aquele soma o valor total de despesas e o custo de vida estimado dentro desse lugar, e traz ainda o somatório da sua meta, né? O que eu estabeleci como meta de cada uma das despesas. E isso dá um desenho inicial do seu diagnóstico, ou um plano para que a gente possa reavaliar as estratégias de organização. Depois que a gente faz isso, ele vai detectar seus meses críticos, vai fazer dados para a próxima consultoria, e eu posso também já fazer a avaliação do meu ciclo financeiro atual. Então, aqui eu tenho 10 perguntas que eu vou responder uma a uma, e no final ele vai me dizer, eu estou no ciclo semente, flor, broto, enfim.
A gente vai ter esse diagnóstico feito aqui dentro. Abaixo do ciclo, eu já começo a ver a minha projeção anual e a minha projeção mensal, tá? Anual, eu tenho aqui qual é o meu valor de renda anual estimada, qual é o meu custo de vida anual estimado e o quanto eu tenho de margem para fazer meus aportes, para fazer investimentos, para realizar meus sonhos, meus planos. E aí, de novo, aqui é só uma simulação e a gente vai trabalhar dentro da realidade de cada um, porque isso é completamente personalizado. Como eu coloquei lá despesas de cartão, ele já me traz aqui o que eu já tenho projetado até o mês de setembro, porque eu não lancei nenhuma parcela dos meses subsequentes, e eu já sei quanto eu tenho já comprometido do meu orçamento com despesas parceladas. Isso nos dá clareza também sobre, né, como eu vou passar o próximo mês. Tenho ainda a distribuição, né, o que eu classifiquei como sobrevivência, 4 a 5 estrelas, o que eu classifiquei como qualidade de vida e o que eu classifiquei como uma estrela, que aqui pode ser lido como possibilidade de evitar, ou pode ter sido associada a despesas por impulso ou desperdício, ou, enfim, se eu tivesse que cortar alguma coisa, eu iria buscar o que está aqui em desperdício. E ele nos dá exatamente um gráfico de como está essa nossa distribuição e o que eu já posso trazer para um futuro de poupança e planejamento da nossa vida financeira futura. Qual é a categoria que está sufocando a sua renda? Então, qual é onde eu tenho a alocação de maior volume de despesas, tá? Aqui, por exemplo, é lazer e estilo de vida, seguida de transporte. E ainda eu tenho a comparação do que eu estabeleci como custo de meta, ou seja, o que eu desejo, o que eu acho que é justo pagar, versus aquilo que eu tenho de gasto real, tá? Que é só uma estratégia de você começar a analisar como é que está sendo feita essa alocação. E o que eu mais gosto é esse fluxo de caixa mês a mês, anualizado, né? Com a projeção de tudo que eu tenho de custo de vida real, de receita disponível projetada, eu consigo saber qual é o mês que eu tenho maior despesa. Aqui, por exemplo, outubro é o mês que eu tenho maior despesa, versus o mês de fevereiro que eu tenho uma despesa menor. Então, eu consigo visualizar onde eu preciso ter um esforço maior. Aqui, claro que está mostrando um saldo sobressalente positivo, ou seja, é uma reserva que eu posso construir mês a mês, mas em alguns meses isso pode vir negativo, e aí eu vou ter o gráfico verdinho aqui para baixo. Então, exatamente, a gente consegue ter uma visão do ano completamente projetada aqui, tá? E depois eu tenho ainda alguns dados que ele traz para que você já tenha uma análise preliminar e já comece a construir a sua reflexão sobre a sua organização financeira. Os dados eles podem ser exportados para planilha e um PDF que vão ser utilizados, né, para a própria consultoria. Faz sentido para vocês? Gostaram? Isso muda a perspectiva desse levantamento, traz uma referência diferente? Mas assim, é muito diferente. Só de tu falar já me deu um frio na barriga, porque eu sei exatamente onde está o problema principal, né? Onde eu gasto mais. Mas é uma coisa que precisa ser feita, né? Para poder começar a mudança, precisa ser feita, é necessário. Certeza, mas Adri, é interessante se você já vem com essa perspectiva de que do frio da barriga, de que você já sabe qual é o problema. O ponto é que isso vai ser encorajador quando você perceber que você tem caminhos para sair desse lugar, né? Eu também já tive muitas pessoas que chegaram, que a gente fez esse preenchimento juntos, e que ela não tinha ideia de que tinha meses que ela tinha superávit, ela tinha ali a possibilidade de uma reserva e ela nunca tinha olhado para esse lugar. Então, sempre dizia que eu não tenho dinheiro para investir, né? Que a lógica que a gente vai perceber é que, assim, faz muito mais sentido para uma construção da sua liderança da vida financeira você primeiro se pagar, você primeiro se priorizar. E aí você vai ter essa clareza e essa possibilidade quando você olha para ao longo do seu ano, né? Como é que você mobiliza seu dinheiro, seu recurso, para que o dinheiro trabalhe para você, né? Isso é uma construção e que quando você começa a ver ali, ó, os rendimentos do que você está fazendo, gera motivação, né? No início é muito pouquinho, parece que o esforço não vale a pena. Quando você começa em médio e longo prazo e percebe que os valores que você começa a ganhar são positivos e que você já tem menos ansiedade para olhar, faz toda a diferença, né? Isso é muito gostoso, olhar ali ó, o que eu estou recebendo sem esforço, porque é o rendimento de um trabalho que você já vem fazendo ao longo dos meses, só em organizar o seu recurso, tá?
o que é um detalhe também que é diferente das outras organizações financeiras que eu já tive a oportunidade também de passar por um atendimento assim, tá? Eu não lido aqui nesse mapeamento com o que eu tenho de dívidas. E aí, qual é a diferença entre despesa e dívida, né? Dívida é aquilo que não está dentro do meu orçamento. Dívida é aquilo que não está sendo pago dentro do que eu ganho. Então, independente de qual é o valor, tá? Se é consignado, se é um consórcio, se eu estou devendo o limite do cartão, enfim. A gente desenvolveu uma estratégia de olhar o problema em uma outra ferramenta que eu vou mostrar aqui bem brevemente para vocês, que é o mapa do problema. Tem sentimento aí associado, e a gente fala da fisiologia da dívida, né? Qual é a origem, qual é o total, e aqui a gente passa a analisar taxa de juros, valor de prestação mensal, se está em atraso ou não, né? Para que a gente possa fazer uma avaliação do impacto que isso causa também na sua rotina, e que somatiza, porque a gente tem um impacto da dívida também no nosso corpo, né? Qual é o sentimento primário? Geralmente, quando a gente se coloca nesse lugar de dívida, a gente se sente refém disso. E eu vejo isso com muita frequência eu tenho medo de negociar, eu tenho vergonha, eu não posso me priorizar porque eu estou endividado. E esse lugar do endividamento nos diminui, né? Nos tira a capacidade de negociar. Eu não tenho clareza para me posicionar para um processo de negociação. E aqui a gente muda essa rotina porque eu preciso estar bem, estar inteiro e consciente daquilo que eu estou fazendo. A dívida não pode me paralisar, não pode me imobilizar e me manter num lugar de medo e de dependência do outro. Então, a gente passa a mapear o que eu tenho de dívidas de uma forma diferente, tá? Também para analisar aquilo que eu tenho parcelamentos ou juros maiores como estratégia de renegociação. E a gente passa a analisar a raiz disso, né? Por que eu entrei nesse lugar de endividamento, de desorganização financeira? O que está por trás desse problema? Que a gente diz que a gente vai buscar o problema do problema. Né? Então, são perguntas que a gente vai fazendo uma ampliação da nossa reflexão. E eu ainda trago aqui também um mini teste do perfil, qual é o arquétipo financeiro que está dominando a minha decisão financeira. Eu consigo fazer aqui, respondendo 15 perguntas, qual é o diagnóstico que vocês vão ter sobre qual é o meu perfil que domina a minha relação com o dinheiro. Qual é a postura que eu estou adotando no momento que eu faço uma avaliação, ou assumo mais uma dívida, ou assumo mais um consignado, ou assumo mais uma negociação que está roubando o meu rendimento real. Tá? E esse preenchimento, esse mapa também traz um mini diagnóstico, que ele vai ser levado para uma análise estratégica. A gente vai fazer uma nova decisão, você assumindo o compromisso e a liderança de sair desse lugar, de estar refém da dívida, tá? Então, por isso a gente faz essa separação. Um lugar, eu quero saber o meu custo de vida real, qual é o valor de despesas habituais que fazem a minha vida funcionar, e em outro aplicativo, eu quero olhar exclusivamente o que eu tenho de dívidas, o que eu tenho de problemas, o que eu tenho de financiamentos, o que eu posso utilizar de estratégias para fazer o meu dinheiro render e não pagar ao banco, porque se a gente for olhar tudo que a gente paga de juros diários, bancários, né, coloca a nossa capacidade financeira cada vez menor. Mas a ideia de hoje era essa, compartilhar com vocês esse momento do mapeamento, da gente criar coragem para olhar os números, quando a gente realmente se propõe a mudar a nossa relação com o dinheiro, a enfrentar esse desafio, porque quanto mais consciência e clareza, mais possibilidade de traçar um caminho estratégico, de vencer essa barreira, de mudar o nosso inconsciente sobre a nossa capacidade de sair do lugar de zona de conforto, de fazer uma liderança mais assertiva do nosso recurso. Isso com certeza muda e vai mudar completamente o dia a dia de vocês. E vocês não precisam fazer tudo de vez e nem precisam fazer isso sozinhos. É por isso que a gente está aqui, para estender a mão e olhar junto e incentivar sempre, porque o medo, ele tende a nos paralisar, e isso não quer dizer que depois que a gente está juntos, esse medo não vai voltar, mas a gente vai saber como lidar com ele, vai saber como desmentir esse medo, porque afinal o medo é um equívoco, né? A gente só alimenta ideias que vieram construídas das nossas relações e história de vida. Eu digo que a gente começa a adultecer, né? A gente tira a criança
que tinha capacidade de sonhar, sem limites, se sentia sempre capaz de fazer tudo o que desejava. E à medida que a gente cresce, a gente amadurece, mas a gente adultece, né? A gente para de ter essa relação positiva, natural e fluida com os nossos sonhos. A gente tende sempre a anular tudo que a gente sonha e achar que a gente não é capaz de fazer o que a gente deseja fazer, né? E isso não é uma verdade. A gente precisa resgatar a nossa criança interna, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de entender que nós somos merecedoras, sim, de mais, de sonhos maiores, de realizar muitas coisas. Eu não quero viver a minha vida toda trabalhando e quero, sim, usar toda a expertise do que a gente está construindo aqui para fazer com que o dinheiro trabalhe a meu favor e fazer escolhas conscientes, né? E para mim, liberdade financeira é ter escolha real do que eu quero para o meu dia, onde eu vou estar, com quem eu vou estar, qual é o próximo lugar do mundo, qual é o meu próximo destino, e é sobre isso, e é essa a minha motivação diária, e quero expandir isso para muito mais mulheres, e conto com vocês, para que a gente possa disseminar cada vez mais esse desejo de mudar a relação com o dinheiro, de construir uma liberdade financeira possível, porque é bastante possível. A clareza que a gente tem é que não é o esforço, não é quando o dinheiro chega na nossa vida, que a nossa vida muda. A nossa vida muda quando a gente decide dar o próximo passo, quando a gente decide sair do lugar de ser dominado pelo dinheiro. O próximo passo é o passo mais importante, que é a tomada de decisão, de você fazer uma liderança consciente da sua relação com o dinheiro, de você fazer o dinheiro trabalhar por você e não ser dominada por ele. Tá? Essa é a pauta do nosso encontro de hoje. Você não precisa estar pronta para começar, você só precisa começar para ficar pronta. E na próxima quinta, a gente vai ter o segundo encontro, também aqui às 20 horas, para a gente falar sobre interromper, como a gente vai quebrar os padrões e como a gente vai sair e manter fora desse ciclo automático, com consciência, para as nossas tomadas de decisões. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma alegria muito grande poder contar com a presença de vocês e estar levando um pouquinho mais do que eu tenho feito na minha própria transformação de vida e tenho já conseguido trazer isso também para outras mulheres e quero que vocês também se beneficiem dessa jornada, porque é transformador e é libertador de verdade. Será Com um divisor de certeza. águas. Sou prova viva disso. E convido vocês a viverem essa experiência maravilhosa. E eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Olhem para você, olhem para o caminho de vocês e tudo que vocês ainda têm a construir, né? E não esperem o momento certo ou estarem pronta para isso, né? Se organizem para estar pronta, né? Se dediquem aí.